Boa noite para vocês também. Paulo Porto. Bom, vamos rodar então as imagens aí e falar mais dessa vitória do Mirassol por 2-1 em cima do Palmeiras, que manteve o time do interior invicto em casa, ajudou a redesenhar a disputa pelo título brasileiro. Eu vou pegar para a gente começar a nossa conversa, a declaração do Abel depois, né? Que ele falava, enalteceu o Mirassol, falando que o Mirassol tinha sido melhor que o Palmeiras em tudo, fisicamente, tecnicamente. Agora, quando ele diz estrategicamente, é uma parte que cabe a ele também, né? Ele não usa a palavra estrategicamente, e cabe a ele sim. Né? O Palmeiras eu chegou... acho que ele usa, hein? Pelo que eu vi do Ipsis Literis, a declaração dele. Pois é, então, o estrategicamente cabe principalmente a ele. E acho que essa é a grande questão, o grande enigma do Palmeiras nesse campeonato. O Palmeiras é o time talvez mais espetacular do campeonato depois da Copa do Mundo de Clubes, mas além de ser um time ainda vulnerável, capaz de tomar um gol de lateral, pós-lateral do Reinaldo, tem essa intrigante marca de, contra o G6, ter uma vitória em 10 jogos. Isso passa muito pela estratégia do técnico em relação às partidas principais. Isso me chama muito a atenção. Você não precisa ganhar dos melhores para ser campeão brasileiro de pontos corridos. Verdade, o Palmeiras foi até bicampeão recentemente assim. Mas no ano passado ele precisava e não conseguiu. Quando você tem um concorrente do mesmo nível, que está cabeça a cabeça, como foi o caso do Botafogo ano passado, você precisa também ir bem, minimamente, no confronto direto. E o Palmeiras, ano passado, até jogava pelo empate contra o Botafogo, perdeu o campeonato. E dessa vez, meio que está acontecendo a mesma coisa. Eles estão empatados. Se o Palmeiras tivesse um aproveitamento minimamente melhor contra o G6, ou não tivesse perdido os 2 confrontos diretos para o Flamengo, perdeu 6 pontos para o rival, talvez ele já tivesse definido a disputa, né? Então, está faltando a estratégia que teve na partida de volta contra a LDU, depois de uma estratégia ruim em Quito, que teve na partida de ida contra o River. Porque me deu a impressão, Vladir, em mais uma partida do Palmeiras, que o Palmeiras não estudou o Mirassol. O Mirassol tinha tido dificuldade com o Fluminense e com o Botafogo. Não tinha feito nenhum gol nesses 2 times, tinha tido dificuldade de finalizar. E o Palmeiras foi presa fácil desde o início do jogo, com o primeiro tempo muito ruim. Aí é a minha pergunta, é um dos melhores times do Brasil. Quantos primeiros tempos ruins o Palmeiras vai fazer em 2025? Isso parte muito da estratégia do treinador. A responsabilidade principal é dele, para esse tipo de coisa, para esse tipo de confronto, né? O Palmeiras não vai ter mais G6 para jogar até o final do Brasileiro, mas ele pode. Para mim é uma combinação normal, Vladir, apesar da desconfiança que eu tenho em relação ao Santos. No próximo final de semana, data FIFA, todo mundo mutilado pelos desfalques, Palmeiras visita o Santos, o Flamengo visita o Sport lá na Arena Pernambuco. O Flamengo tem um confronto mais acessível que o Palmeiras. Se o Palmeiras empata, que é um resultado normal, e o Flamengo ganha, nós teremos um novo líder faltando 5 rodadas. E ontem era um jogo que o Palmeiras... O Oscar me contou uma história muito engraçada e ele tem total razão. Os palmeirenses hoje estão desesperados com os desfalques para a data FIFA. A gente vai falar de todos eles. Quantos jogadores não vão jogar contra o Santos? Aí o Oscar respondeu, o amigo dele palmeirense, mas esses todos caras que estão fora contra o Santos, que não vão poder jogar na Vila, estavam contra o Mirassol. Todo o time estava contra o Mirassol. E o Palmeiras jogou pior que o Mirassol, né? Completo. É isso que me intriga. Nos jogos grandes, o Palmeiras não fazer grandes exibições, né? Então, ele ainda vai ter uma final da Libertadores para fazer um jogo grande, fazer uma grande exibição. E agora ele não pode falhar mais, porque o adversário está aqui, está no pescoço, está no cangote. Bom, fala, Oscar. Não, concordo plenamente. O que é difícil de entender, no meu ponto de vista, é o seguinte: um time que está brigando, que chegou na final da Libertadores da América, que está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro com uma outra equipe, só 2 brigando pelo título, diretamente. Aí toma um gol de lateral, com um goleiro que tem 2,10 na pequena área. Então, tá bom, é do futebol, faz parte, mas... Gente, nem tanto, né? Lá nas peladas que eu jogo, se tem um gol desse, sai tapa. Não, então, eu vou pegar o gancho, que é o seguinte, Mauro, o Arnaldo estava falando essa questão do desempenho contra os times da parte de cima da tabela. Hoje, o futebol é totalmente scout. Quer dizer, isso vem se arrastando já, na verdade, começou a se desenhar. Por exemplo, quando acaba o primeiro turno, você já sabe que isso está se desenhando. Seria um ponto para trabalhar em cima e, na verdade, não chegar nesse momento do campeonato com essa coisa tão viva, né?
Ou não? Assim, é um desempenho ruim contra os times mais fortes e eu acho que o ponto que me chama a atenção foi o que o Arnaldo falou, dos gols no primeiro tempo, as atuações ruins. O Flamengo fez 3 gols no primeiro tempo no Palmeiras, a LDU fez 3 gols no primeiro tempo, o São Paulo fez 2 gols no primeiro tempo, o Mirassol fez 2 gols no primeiro tempo. Esses jogos foram todos recentes, são todos jogos aqui do último mês. Flamengo, LDU, São Paulo e Mirassol. 3-3, 2-2. Tudo no primeiro tempo. É muito gol, né? É muito gol para se sofrer no primeiro tempo. Um time como o Palmeiras não deveria sofrer mais do que 1, 2 gols na maioria dos jogos, ou nenhum. Toma 3 gols no primeiro tempo, uma vez, outra vez, mais 2, mais 2. Com os adversários muito superiores nesse período. Isso, né? Nesses todos os jogos, muito Exato. superiores, não foi pouco, Até quando ele domina o jogo, aparentemente, territorialmente, ele se apresenta de forma vulnerável e os adversários aproveitam. Isso tem acontecido, né? Inclusive, assim, eu acho uma coisa muito curiosa, quando houve, lógico, do ponto de vista do torcedor, é natural. Quando fez 4-0 na LDU, o cara fica empolgado e pensar só naquele resultado. Mas na análise, boa parte da mídia ignora o jogo anterior. Aqueles 4-0 só aconteceram daquela maneira porque tomou de 3. De um time tecnicamente muito inferior e foi no primeiro tempo. Ou seja, a altitude em Quito, em tese, faria mais diferença no segundo tempo, né? Quando os jogadores que não estão habituados a jogar naquele lugar, eles sentem o cansaço, o desgaste físico. Mas não, a derrota se configurou na primeira etapa, quando o time em tese tinha mais gás, estava mais inteiro. Né? E outras chances o time equatoriano teve naquele jogo. Então a virada espetacular, ela se deve a uma atuação pífia. Então, assim, é um time que varia demais, ele varia demais. E acho muito curioso que, assim, antes desse jogo do Mirassol, vi muita gente encantada com o Palmeiras, porque ganhou do Juventude, com um time misto, é verdade, mas ganhou. E do Santos, por 2-0. O Santos ali é um capítulo à parte, né? A gente vai falar depois do Santos. A gente vai falar na sequência, inclusive. Sou Vojvoda, assim, o que ele deixa o time exposto, assim, sabe? Tomou 2 gols do Palmeiras com o melhor atacante, sabe? Cara a cara com o goleiro, e tomou um gol do Flamengo também, com um dos melhores jogadores, sabe? Cara a cara com o goleiro, assim. O time se planta todo no campo de ataque e dá campo para o adversário quando precisa beliscar qualquer pontinho aí nessa. Então, assim, o Palmeiras venceu com méritos, o Santos jogou melhor, finalizou muito, o Brahma fez várias defesas. Mas, assim, são vitórias sobre times que estão no bloco de baixo. E tem que vencer também os times do bloco de cima, tem que aparecer mais, né? Não vai enfrentá-los mais, mas, de fato, chama atenção para mim, essa oscilação e a vulnerabilidade do time. E o goleiro não pode tomar esse gol de lateral.